Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês nessa quinta-feira? Mais uma quinta, começando lives para que te quero, feito formiguinhas comigo, Hugo Oshi. Mais uma vez se conectando com pessoas incríveis da comunicação, economia criativa, com os artistas, para a gente levar para vocês um conteúdo legal, né, com bastante relevância, propósito e que ajude a nossa causa do Feito Formiguinhas. Tá bom? Oficina de Criações, sempre o primeiro a estar conectado. Painho, boa noite. Vamos ver como que vai ser o papo de hoje com Inayara Florencio, uma das pessoas mais interessantes do mercado da comunicação, que eu queria há bastante tempo já me conectar com ela. Como que tá o som e o vídeo para o senhor Fernando? Inayara, boa noite. Já vou chamar a minha convidada da noite para iniciar a nossa. E não deixá-la esperando, né, pessoal? Boa Olá, noite. tudo bem, Nayara? Tudo bem, e vocês, gente? Boa noite. Delícia estar aqui. Que bom, minha amiga. Olha só, o Instagram tá meio instável, tá dando uns bugs hoje, tá? Até para a conexão, ele mostrando para as pessoas. Já já as pessoas começam a chegar. Mas antes, tem uma Uhum. pergunta para lhe fazer. Até antes de falar boa noite, tá? Diga. O Eric, produtor, que está sempre com a gente. Você viu a Lua? Gente, aliás, o que está a lua essa semana? Tá Mas, demais. mulher, do lado da minha janela, sabe aquela coisa explodindo, maravilhosa? Lua cheia, muita energia, muita força, né? Tá linda, tá aqui do lado. Eu tô olhando Nossa, assim. tá muito lindo. Eu trabalho e o pôr do sol fica atrás de mim. Direto eu tô falando assim na reunião, eu dou umas viradinhas assim. Ai, que ótimo! Que bom, que Delícia. bom. Desse nosso novo ambiente de trabalho, que é a casa, né? É, totalmente diferente agora, né? Se adaptar, mas eu tenho gostado bastante. Agora eu já acostumei já o Ai, que bom, ritmo que de bom. trabalhar de pantufa. Ó, as pessoas devem estar achando, nossa, o Hugo tá essa semana inteira. Tá uma semana tão friozinho. Eu ganhei um pijama, esse pijama do meu filho, tão quentinho. Eu sempre coloco à noite. Aí eu fui ver ontem. Gente, todas as lives eu tô com o mesmo casaquinho que meu filho me deu. Não, gente, é tão delícia. Você coloca ali aquele quentinho assim que acolhe o coração mesmo. Exatamente, minha amiga, exatamente. E olhe, você, desde quando eu comecei esse processo das lives, eu estava esperando um melhor momento de me conectar com você, porque É, que demais. não é à toa que você foi escolhido uma das 15 vozes mais influentes do mercado da comunicação. Eu gosto de falar que não é do novo mercado, é do mercado necessário, Total. que é o que a É, sociedade sempre precisou, minha amiga. já passou, eu costumo falar que já passou do tempo da gente olhar para essas coisas, para a gente entender como a comunicação ela valida a sociedade, as marcas fazem parte hoje da sociedade, não tem mais como a gente falar de construção de marca, de estratégia sem olhar para o todo, né? Como que a gente vai fazer a diferença, sem deixar que isso gere um objetivo ali de negócio, mas que você faça uma diferença também e ajude na transformação tão necessária que a gente precisa na nossa sociedade, né? Mais que nunca. Mais do que nunca. E é muito, muito legal, Inayara. Eu até fiz quando eu tive a oportunidade de receber aqui as meninas do More Girls, né? A Ah, Arca, que foi maravilhosos, Lau e que, Cami. Laricano, que foi incrível. É uma das lives que eu sempre tô repostando, mandando para os amigos, falando, ó, autorreciclagem, vejam. Porque se eu, Hugo, assim, os amigos sabem, eu vim de uma família extremamente feminina, liderada com mulheres muito ativas, mulheres sensíveis, dinâmicas. Até falei na live, né? Comecei ela conversando com a Laura, falando que eu tenho um orgulho de vir dessa família com tantas mulheres fortes. E ela já me deu aquela puxada de orelha maravilhosa. Ela, Hugo, porque sempre o primeiro elogio de uma mulher é força. Se a mulher tem sensibilidade, eu fiz, tá vendo? É aí Total. onde o machismo estrutural que cunhou essa sociedade está lá enraizado. E a gente precisa, né, Nayara? Com essas Total. experiências e desconstruindo ele, né?
Não, e em tudo, né? O racismo estrutural, o machismo estrutural. Quando que a gente fala, né? Eu trabalho em agência de publicidade há 10 anos. Uhum. E eu sempre falo, gente, como que o esforço como mulher para falar e colocar uma ideia e colocar uma opinião, ele é mais exaustivo. E aí, quando você não é ouvida, que você tem que falar mais alto, você é a louca. Uhum. E olha como isso é extremamente estrutural, né? E a própria interrupção de quando a gente está falando é uma desconstrução tão grande, que é tão lá na raiz e que parte tanto pelo diálogo, de entender que sim, somos criados numa sociedade extremamente machista e que a gente só vai conseguir desconstruir isso se cada pessoa passar por esse processo, né, de conhecimento, de reflexão e de mudança de atitude. Exatamente, minha amiga. Vou pedir licença a você. A nossa dinâmica vai ser essa conversa, olhar para os amigos que entram e eu tenho que dar um cheiro para minha mãe maravilhosa, manhinha que acabou de entrar, Dona Help, Dona Socorro. O nome dela é Socorro, Maravilhosa. ela O vai me nome da fazer no minha Instagram. tia. É? Ai, que delícia. Aí, Nayara, a minha mãe, que não é criativa coisa nenhuma, faz no Instagram Help, porque o nome dela é Socorro. Adoro. Um cheiro, manhã. Adorei. Maravilhosa ela. Maravilhosa. E foi essa mulher que trouxe um ar para minha casa. Minha casa era extremamente receptiva. Sabe todas aquelas crianças que não eram bem vistas na comunidade, ali no bairro? O rapaz que é um pouco afeminado, a menina que é um pouco que é masculinizada, e todo mundo deixar de lado. A minha casa era portão aberto, assim. Ups. E ela chegou para o meu pai e fez: eu quero que você faça a cozinha da minha casa. Graças a Deus, a gente nunca teve muito, e na era, mas nunca faltou nada. Então a cozinha era gigante e minha casa era cheia, porque ela abraçava todas as pessoas. Então, assim, muito do que eu faço hoje, do que meu irmão faz, que é produtor musical, é a gente refletir a história do pai que eu tenho e da mãe maravilhosa que abraçava todos esses amigos, que a galera, o que era piadinha, que nessa época eu tenho 40, não existia bullying, né? Era forte, era pesado mesmo, viu, né? Era lá no Nordeste, Imagina. e ela recebia essa galera. De repente, minha mãe ia sair para se divertir, né? Para passear com os filhos, estava ela com 15 crianças. Assim, sabe? Mas olha como isso é uma coisa, para você ver como é estrutural, né? Olha como a criação, ela faz total diferença. Se você é criado num ambiente machista, consciente ou inconscientemente, você vai continuar repetindo essas Uhum. ações, as atitudes, você vai levando isso para a vida porque é sua base, né? Você foi criado dessa forma. E, nossa, quem dera todo mundo tivesse uma Dona Socorro, assim, na Oh, vida, meu Deus. para Ela é criar um. Ela, pessoas ela maravilhosas, assim. os amigos amam. Olha, as minhas equipes de filmagem amam ela. Porque quando tô gravando, ela sempre liga quando eu tô gravando. Aí ainda bem que. Aí a gente pega e faz chamada de vídeo, tá toda a equipe. Dona Socorro, lá, meus filhos, tudo bem com vocês? Se alimentaram, tá tudo bem por aí? Assim, uma mãe de todos. Eu tenho muito orgulho dela. Opa, E olhe, sabe qual foi o meu primeiro choque na vida mesmo? Eu tive dois muito fortes. Primeiro, quando eu entrei na universidade muito cedo, 16 para 17 anos. E quando entrei na agência, eu entrei em agência de publicidade de 99 para 2000. Eu tinha 19 anos. Quando eu entrei, assim, a minha agência era muito legal. Era o retrato da minha casa já, que era um de amigos. Mas todo o grupo, as outras agências, eu tive esse choque dessa masculinidade tóxica. E o primeiro reflexo que eu tive na era foi: eu tenho que sair daqui, vou fazer outra coisa, não é isso que eu quero. olha como que a gente se questiona até do que a gente quer fazer, né? Total, total. Porque você não faz parte daquele ambiente do ciclo de conversas, as ideias, o estereótipo, a mensagem que quer se passar, tudo aquilo me agoniou muito. E ainda bem que a agência que eu trabalhava era totalmente o oposto. Realmente uma família e a gente era a ovelha negra do mercado lá no Nordeste. Eu tive os meus primeiros impactos aí muito mais do ponto de vista de racismo foi na universidade. Eu fui criada por uma família de brancos. Minha mãe é branca, minha irmã é loira. E eu sempre fui criada como a única pessoa em todos os ambientes, né? Então, para mim, era muito normal eu ser a única preta em todos os ambientes que eu estava, no colégio, quando eu ia para o curso, quando eu ia para aula de balé. E quando eu entrei na faculdade, que foi logo na época que começou as bolsas Uhum. do ProUni e tal, então
a minha sala não tinha muita gente, mas tinha 10 pessoas. E ali eu acho que foi a primeira vez que eu me deparei assim, tipo, nossa, gente, tem um monte de gente igual eu aqui, pera. E aí foi quando eu comecei a ter esse questionamento. E a primeira vez que eu passei por uma situação foi dentro de uma agência de publicidade também. Porque não tinha ninguém, eu sofri um episódio de racismo e eu olhei pro lado e falei, gente, não tem ninguém que eu possa olhar e que entenda o que eu estou passando. E aí depois disso foi um processo intenso, né, de reflexão, de começar a entender. E muito desse episódio foi o que me fez criar a conscientização e, né, falar assim, vou ter que mexer nesse mercado e tudo que eu puder fazer para abrir caminho, para colocar esse tema em pauta de todas as minorias, né, que nem é minoria, né, a gente fala como minoria, mas a gente está falando de preta, mas 50% da população LGBTQI+, também, né, não tem nem como mensurar, mas assim, quantos grupos que são excluídos e que perdem a oportunidade, às vezes desistem dos seus sonhos, simplesmente porque se deparam com situações como essa, né? Exatamente, minha amiga. E é nessas horas que a gente precisa se sentir acolhido, respeitado por outros, né? Para a gente poder ter a força e reagir, né? Porque, olha, quando eu entrei nesse mercado da comunicação, gente, a gente começou, né? Assim, já está falando todos os temas, eu nem apresentei a live, mas não é assim que acontece. Foi a lua, aquelas né? empolgadas já saem falando tudo. Saiu falando tudo. Mas faz parte. E sim, a comunicação, o mercado da comunicação, quando eu entrei, minha amiga, eram, sabe, eu estava numa sala de reunião com tantos como eu. E criando campanhas para eles que não atingiam o povo. Então, isso era muito estranho. Era muito estranho, me sentia muito agoniado. E aí, a minha agência que era provocadora nessas rodas de negócio. Então, isso era muito legal. Ao mesmo tempo, tinha essa balança. E na universidade, que eu fazia biologia, era o oposto também. Era a ciência sempre foi muito machista, tá? A gente acha que não. A ciência é muito machista, a gastronomia é muito machista, a comunicação. Então, isso me incomodava, sabe? Sempre me incomodava. E aí eu fui tentando ser um provocador nesses nichos. Com essa educação, aquilo que você falou. Tanto é que essas lives, minha amiga, que acontecem em nome do Feito Formiguinhas, já você é a nossa live de número 96 desde o início da pandemia. É de segunda a sexta, Nayara. Todo dia. Cara, é o que a gente tem de princípio, né? Que é frequência e relevância. Frequência e relevância. Vamos falar do Formiguinhas, vamos atingir as pessoas, trocar o conteúdo um por um, e vai aumentando a fila. E vai aumentando a fila, e de repente, quando menos a gente espera, a gente está tendo um retorno de ações, de pessoas que estão ajudando, como podem, né? E isso é incrível. E essa comunicação que eu entrei, que era tão masculina, e gente, tão masculina e chata, careta, tão careta. É tipo isso, total. Né? Olha como essa comunicação está maravilhosa nessas lives. Olha o número de mulheres por semana. Tá lindo. Mulheres incríveis, você vai ver, ó. Sempre vai ter aqui, ó, mais mulheres do que homens, todos os tipos, gêneros, né? Gabi tá aqui, que falou da Not Your Baby, que ela é diretora de arte da UMAP e tem uma loja de roupas só para meninas lésbicas, que é legal demais. Poxa, o mestre, Paulo Damasceno, que é esse cara que chegou na live e falou: Hugo, é muito engraçado. Eu nunca tive condições de estudar nessas escolas que a gente sempre admirou de comunicação, e hoje eu sou professor de uma delas, que é da Miami School. Sabe? Então, incrível. Isso, cara, dá um prazer pra gente. Olha só, mulherada forte, olha aqui. Essa você conhece. Maravilhosa. Eu sou suspeita para falar das duas. Você é suspeita, você é suspeita. E você está aqui, minha amiga, uma mulher que eu já vi. Olha, Lu Novelli, que é do Feito Formiguinhas, falava: preciso me conectar com Inayara. Na hora certa isso vai acontecer. E aconteceu hoje, minha querida. Então, ó, muito boa noite. Você dedicar seu tempo pra gente aqui do Feito Formiguinhas, tá bom? Fale para as pessoas que um dos nossos objetivos aqui é furar a bolha. É levar esse conteúdo para fora da comunicação. Então fale quem você é, minha amiga. O que é que você faz? Eu sou Inayara Florencio.
31 anos, novinha. Eu comecei a trabalhar, entrei na faculdade ali com 17 anos. E eu escolhi fazer jornalismo porque eu gostava de contar história. E por meio das histórias, eu queria transformar vidas. E nesse meio de caminho ali na faculdade eu me descobri no digital e como ele tinha o potencial, lá na época do Orkut, quando tudo era massa ainda, como ele tinha o potencial tanto de democratizar a comunicação, né? As marcas não ficavam mais no pedestal, as pessoas podiam dar suas opiniões sobre as coisas que elas achavam, a gente podia fazer conteúdo que era extremamente mais relevante. Me encontrei nesse universo e nunca mais saí, cá estou e sou apaixonada pelo que eu faço, sou apaixonada pela comunicação. E para mim a comunicação ela tem uma coisa que vai muito além da profissão, né? Tem aquela coisa de quanto que cada uma dessas conversas tem o potencial de ajudar nesse processo de transformação. Se cada vez que a gente fizer uma live, se a gente tocar uma pessoa e essa uma pessoa levar para uma outra pessoa, que for levar para outra, a nossa missão aqui ela tá sendo cumprida. Então, para mim, a comunicação ela parte muito por isso. Hoje eu trabalho na Avelar Mídia. Eu sou responsável lá pela área de plataformas, que é a junção ali de mídia, criação, social media, influencers e community e audiovisual, tudo dentro do mesmo guarda-chuva, porque a gente acredita que para criar a gente precisa estar conectado dentro de casa, não tem como a gente ter departamentos pensando apartados, trazendo soluções apartadas, porque no final das contas a gente quer trazer um propósito de comunicação muito claro, muito estratégico, mas que dê um resultado de negócio. E, além disso, tenho vários outros projetos. Participei aí muito do Vozes Negras Importam, que é um projeto do Desenquadradas, muito ajudando a trazer essa pauta sobre racismo, a trazer diálogo, conscientização, abrir mesmo para a gente conversar desses assuntos que a gente fica, não é meu lugar de fala. Tipo, não, todo mundo tem lugar de fala e a gente precisa falar e a gente precisa, mais do que tudo, ouvir também e trazer reflexões. E o meu outro projeto, querido, incrível do meu coração, que eu participo, que é o podcast do More Girls, o Job para Ontem, que é exatamente um projeto, é um podcast que tem o intuito de discutir e ajudar a trazer soluções efetivas para a nossa indústria de comunicação. E aí a gente fala de todos os temas, etarismo, racismo, machismo, diversidade, que é um conteúdo extremamente necessário para a gente. E a comunicação ela tem muito esse poder de chancelar a nossa sociedade, então eu acredito muito no potencial dela. E por isso, sempre que me chamam para alguma coisa, eu falo, vou dar um jeito de colocar na agenda e vou participar sim. Ai, dá um dó da gente não escutar as palmas, mas podem subir, gente. Palmas e corações para essa mulher maravilhosa. Que discurso proprietário, real, porque a gente sabe que você faz isso, mulher. Então, ele parte, ele vai para o outro lado do discurso, porque ele é totalmente efetivo. E olha só a minha lista. Aqui, eu abri só enquanto você estava falando. Olha aqui meus preferidos. Deixa eu diminuir o brilho para poder ver. Olha aqui, ó. Agora deu para ver. Ai, gente, sério, escutem esse podcast, compartilhem esse podcast. Gente, é muito sair ali, né, só do discurso e buscar soluções efetivas que de fato ajudem a gente a colocar as coisas na prática, porque é só assim que a gente vai conseguir mudar mesmo, né? Minha amiga, olha, pessoal, para quem não tem a cultura de escutar o podcast, deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente, eu fui, dona Nayara. Eu sou músico, né? A gente tem uma banda, eu vim para São Paulo porque a gente fez a trilha sonora do Deus é Brasileiro, com o Cacá Diegues. Este rapaz que acabou de entrar aqui, Bruno Osh, é o responsável por isso. Tem 2 músicas no filme dele. Então, em 2003, a gente saiu da agência, pediu férias e veio para cá. E como músico, né, o ritmo está em tudo que a gente faz, mas eu não tinha sido pego pelo podcast ainda. Quando eu descobri o podcast, gente, eu não me contentei, pessoas, em apenas ser um consumidor de podcast. Eu me tornei um produtor. Sabe, quando eu tinha que produzir. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta maravilhoso, onde vocês vão ter de tudo. Adoro. Inclusive, esse job para ontem. E eu sempre, quando eu faço os reposts aqui do job para ontem, eu coloco que é fora da bolha, é além da comunicação, é para a sociedade. Gente, para a sociedade. Assédio. Esse do assédio tá incrível. Nossa, esse do assédio. Toda vez que sai um eu falar, esse é o meu preferido. Aí na outra semana saiu outro eu falar, esse é o meu preferido agora. Gente,
etarismo. Cara, esse é um tema tão necessário. As pessoas que nos inspiraram, que me inspiraram na comunicação, eu tive o prazer de trabalhar com tantas delas. Essas pessoas estão de respeito, estão aí produzindo pra caramba. A cabeça tá ativa, né? O próprio esse é o papel dos homens, gente. Esse é super atrelado com o que a incrível. gente estava falando. E é muito esse processo, né, de descoberta mesmo da masculinidade, de como que você ajuda nesse processo de transformação. Porque, gente, como que a gente vai acabar com o machismo se a gente continua deparando com ele, se os homens vão do nosso lado? É a mesma coisa quando a gente fala de racismo. Não tem como acabar com o racismo se os brancos não pararem para ouvir essa pauta, essas reflexões e mudar atitudes referente a isso. Não tem como fazer essa transformação sozinho, né? Não, de forma alguma. E aí é onde eu falo que eu, conversando aqui com o Rodrigo Santini, da Ben Jerry's, coisa linda de tudo, Rodrigo, falando, ele me deu uma aula sobre o grau de passabilidade. E sem ter não vou falar tudo que o Rodrigo me explicou, e eu falando para ele, fez, Hugo, você está praticando exatamente isso, você está usando o seu alto grau de passabilidade. Porque você é branco. O cargo que você assume nas produções, você é um diretor de cena, roteirista, então você está sempre no topo da pirâmide construtiva e criativa. Então, cara, é muito legal você usar esse seu canal para conectar as pessoas e dar a voz. O lugar de fala não significa que você tem que blá, 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 blá. Trazer. Lugar de fala é escutar. Lugar de fala é trazer e respeitar. Na minha visão, eu pratico muito isso, minha amiga. E é muito assim, né? Você tem o seu lugar de fala enquanto homem branco falando. Eu Sim. tenho meu lugar de fala enquanto mulher preta falando, enquanto profissional falando. Então, todo mundo tem esse lugar de fala. E aí tem o lugar de fala, tem o lugar da escuta, onde a gente aprende muito, que é um lugar muito importante. E é daí que você traz as reflexões para mudar. E, de novo, né? A mudança é 1 a 1. Eu estava aqui me apresentando, eu falei tanto do meu lado profissional, mas eu sou madrinha de 2 crianças incríveis, que é o Murilo e a Emily. E eles que me inspiram todos os dias, assim, quando você fala, gente, estou exausta, militante não descansa, né, o tempo inteiro. Mas olhar para essas novas gerações é muito de onde me dá o fôlego de continuar nesse processo de mudança, porque a gente tem, para mim, a única missão que a gente tem aqui é deixar esse mundo melhor do que como a gente recebeu. Ele tem que estar melhor para quando eles crescerem. Eu acho que a gente tem que quebrar muita coisa de preconceito, de racismo, de machismo. A gente tem que quebrar essas estruturas para que a gente mude olhando lá na frente, né? A gente está bem na esquina da mudança, né? Acho que todos esses eventos que estão acontecendo agora, cada vez mais a gente tem a possibilidade de ecoar as nossas vozes, e é muito o momento que ou a gente muda de fato ou a gente vai continuar retrocedendo, né? Total, minha amiga. Olha só, e é o que Patrícia... eu sempre explico nas lives aqui, maravilhosa. gente. Um cheiro, Patrícia. Boa noite, minha amiga. Às vezes eu dou uma travadinha aqui porque as letrinhas embaralham, tá? Eu tenho dislexia. Roteirista é disléxico, né? Então, já viu. Como eu escrevo, pra você ter ideia. Senão as pessoas falam que é bobagem. Eu só escrevo assim, ó. Uau, gente! Senão as letrinhas embaralham. Então fica bem melhor assim. Então, aqui... Sabe, eu fico lendo assim, e aí tu vai me ajudando se passar alguma coisa, Eu vou te tá? ajudando aqui. A Patrícia deixa fixada. Luana, minha irmã. Ah, que ótimo. Minha amiga, querida. Eu tenho uma visão, e eu quero dividir isso com você e saber a sua opinião, né? A comunicação, pessoal, é o seguinte. Ela chega a todo mundo sem você ter que pagar por ela. Se você usa... o Spotify, o serviço gratuito, se você usa Facebook, Instagram, você não paga, é porque existe a publicidade e a comunicação. Esse é um lado bom da comunicação, porque a comunicação paga para você poder usar isso, tá bom? Então, a comunicação tem um papel incrível de chegar até as pessoas, viu, na minha visão, Inayara, que é o seguinte, é o primeiro contato com a arte que as pessoas podem ter, né? É o primeiro contato com comunicação de propósito e conteúdo que as pessoas não teriam acesso. Então, a responsabilidade das agências, gente, é um conteúdo formador. Não é um conteúdo que você jogue no mundo.
Nem o varejo mais é só uma relação de amostragem e venda, não é. Você acha que é por aí esse processo que a gente está passando? Total. E sabe qual que é a maior beleza de todas para mim? A democratização que a internet ajudou a trazer. Antes as marcas estavam falando, você ia comprar alguma coisa, você perguntava ali para o seu amigo próximo, você perguntava para alguém da família ali no almoço de domingo, e a internet te deu a possibilidade de ir lá no Reclame Aqui, de ir no Twitter, de jogar no YouTube e as pessoas poderem falar o que elas querem falar e dar suas opiniões. E para mim, do ponto de vista de marca, as marcas elas precisam trabalhar um posicionamento de marcas, primeiro porque, as marcas fazem parte da sociedade, e segundo, a gente tem as novas gerações, mais do que nunca, estão cobrando isso. As marcas que têm um posicionamento que é verdadeiro, que não adianta só falar, né? Ele tem que acontecer de fato, a marca tem que ser inclusiva, ela tem que ser plural e não apenas do ponto de vista de comunicação. Dentro de casa, ela tem que fazer a lição muito bem feita também disso ser uma verdade. E quando uma marca, quando uma empresa se posiciona para dentro e para fora numa causa, ela está ajudando a colocar questões da sociedade que extrapolam o negócio. O negócio ali é uma consequência que vem depois, né? Mas eu acredito muito no potencial das marcas de ajudar nesse processo de transformação, porque assim, a gente liga a televisão, a gente está consumindo marca. A gente entra no Instagram, a gente está consumindo marca. A gente entra no LinkedIn, a gente está... Por todos os lados, a gente está consumindo marca de alguma forma. E se a marca pode construir uma comunicação que traga um conteúdo e que levante bandeiras que sejam efetivas e, consequentemente, ainda conseguir ter sucesso no seu negócio, por que não, né? A minha pergunta é, por que ainda não fazemos, todas as marcas e agências ainda não estão pensando nisso, né? Exatamente. Não vai ter mais como, tipo, as marcas que não estão olhando para isso, elas não vão sobreviver provavelmente. Porque quem vai consumir? Total. Quem vai consumir, né? O poder está aqui do consumo, o poder não é dele, gente. Então, olha, isso você falou uma coisa do Orkut que é muito engraçada. O primeiro contato que eu tive com o Facebook foi lá em Austin, no Texas, quando eu fui pro SXSW em 2009. 2009. Era tudo massa ainda lá no Facebook também. Aí a gente tava lá, foi eu e meu irmão, e a gente foi fazer o lançamento, uma tour nos Estados Unidos, lançando o nosso disco novo lá. E o South by South, as pessoas acham que ele é só um evento de inovação, comunicação, mas o mais forte é que Austin é uma terra musical. Então, uma semana antes, tem o festival só de música. Então, a gente foi para lá e ficou na casa de um amigo nosso americano, não sei se ele ainda ele era diretor de marketing da Dell. E aí, ele falou, como é que vocês estão divulgando a banda lá? A gente, cara, tem esse negócio do Orkut. Nossa, isso aqui é tão atrasado. Aí ele apresentou pra gente o Facebook. Aí o meu irmão olhou um pro lado do outro e fez... Putz. Caraca. Aí ele mexendo na gente. Caraca, aí Bruno fez... Puxa, Hugo, se existisse o Facebook há uns anos atrás, a gente hoje estava correndo atrás de Grammy, sabe? Porque como aquilo dava um poder e tornava exponencial. Aí o meu maior bloqueio foi quando eu conheci o primeiro contato com o Facebook. Como que vai funcionar? Eu não sabia nem o que era o UX na vida. Puta, cara, como é que vai funcionar isso aqui para o português? Ele funciona muito para o inglês, as expressões, as palavras. Para o português, como é que vai funcionar? Vai dar uma travada. E eu lembro que quando o Facebook veio, o início foi um pouquinho travado, né? Foi. E aí tinha a galera que ficava meio... Não, só tinha Orkut, só tinha Facebook. E aí o Facebook deu esse olhar de todo mundo. Quando todo mundo criou coragem, sabia que podia mexer, que não ia ter medo, foi embora. E eu acho que a comunicação parte disso, em comunicar as pessoas, a sociedade, tá? E os consumidores é que tem esse poder. Foram eles que fizeram o Facebook, né? Gente, é o TikTok. Mulher, eu ia falar isso agora. O TikTok, para mim, assim, eu trabalho com comunicação o tempo inteiro, no tempo inteiro a gente está consumindo essas coisas, assim, até hoje já tem minha sobrinha me ensina coisa, que ela me manda, tia, nossa, você viu esse desafio incrível, eu falo, gente,
Teve uma vez que eu até mostrei os vídeos dela lá na agência. Eu falei, gente, então é assim agora que cria. A gente vai ter que se Total. atualizar. Cabeleleira Leila, querida. A Cabeleira, Leila. gente. Olha, eu estava na cozinha, mulher. Olha só, pra dar risada. Eu estava na cozinha, eu e Veridiana, né? Conversando, adora cozinhar, então todo mundo cozinhando, né? Aí chega o Bento tem 9 anos, tá? Nossa, papai, esse Trump é muito louco mesmo. Eu, filho. Mas, ó, filha, só de política você sabe, criança não deve ficar falando, né? Eu converso muito com a mamãe. Não é para você ficar falando para as pessoas, você escuta o papai falar com a mamãe da política. Aí ele, não, papai, não é a política, não. É que o Trump agora não quer deixar o TikTok nos Estados Unidos. Ó, que louco, que louco. Gente, a minha Eu não sobrinha postou sabia. tanta coisa, chocada com isso. Eu não sabia, eu não tinha acessado a notícia ainda. Chegou pro meu filho de 9 anos primeiro, porque ele não tem o TikTok, assim, ele acessa, mas ele não tem conta. Então, o poder tá na mão das pessoas, dos consumidores. O Júnior Leite falando, opa, boa noite, meu caro. E aí? Boa noite. Eu sinto assim também, minha amiga, quando a gente ia consumir produtos, a gente era obrigado a comprar unicamente aquele que era o único que servia e prestava. Aí depois, chegaram, vários prestam. Mas o lifestyle dessa marca é mais legal. Eu vou nesse lifestyle. Hoje, o cara vai lá e faz. Putz, todos são legais. Os lifestyles também são legais, mas, caraca, essa marca aqui é incrível. Esse tênis foi feito com plástico que retirou do mar, do oceano. Caraca, mas esse aqui está incentivando os corredores da África. Putz, cara, eu vou nesse aqui agora. Sabe? E quanto mais novas gerações, mais elas olham, né, para esse tipo de coisa, o que elas estão consumindo, e essa troca entre as comunidades, o que funciona, o que não funciona, essa marca é verdade, essa marca não é verdade, não tem mais esse espaço, né, para errar. Hoje a comunidade vai lá e acaba com você, daqui a pouco você está lá no Trend Talk e está todo mundo falando, né, e o próprio TikTok, o poder que ele tem de criar tendência, de ser um pulso de cultura dessa geração, é incrível, assim, você fala, gente, como assim, de repente, apareceu o TikTok e ninguém dava muita atenção, e aí tá bombando, e olha o quanto que ele cresceu nesse período de pandemia, e aí você começa a pegar o comportamento de outras plataformas e como isso não impacta a sua marca, os próprios creators, os influenciadores, como que eles tiveram que passar por uma transformação? A gente no Instagram, que até então estava muito ligado a um lifestyle que era mais intangível. E hoje você quer consumir, tá todo mundo em casa, tá todo mundo na pandemia, você falou aí, você tá de pijama, eu tô de meia e pantufa. Então, é um conteúdo sobre verdade. No final das contas, o que a gente quer ver é um conteúdo que a gente tem identificação, que seja relevante. Se tiver uma marca ali me ajudando a consumir esse conteúdo que é muito mais voltado para entretenimento, mas de uma maneira relevante, tá tudo bem. A gente só não quer que as coisas sejam empurradas goela abaixo, né? Que eu acho que antes era muito isso que acontecia, né? A gente não tinha esse poder de escolha tão amplo e até esse poder de questionamento, né? Às vezes tinha aquela opção e era aquela opção, né? Exatamente. Olha, boa noite aqui para Veridiana Toledo. A gente falando da criança, do poder da criança. Você é uma atriz maravilhosa, faz parte do nosso formigueiro. Ela é preparadora de atores mirins. Ela trabalha com a voz, é incrível. Boa noite, amiga Veridiana. Essa aí, Nayara Florencio. Boa noite, tá bom? gente. Veridiana e todo mundo. E Nayara, eu sempre costumo falar o seguinte, que também outra grande inversão que existe não só no mercado da comunicação, mas no mercado como um todo, em relação ao feminino, é a remuneração. E isso é real oficial, gente. É real oficial, ok? E aí o que é que acontece? A mulher ela passa por várias transformações ao longo da vida. Ok? A mulher tem a responsabilidade de ser eleita ou não. A mulher ela é responsável por qualquer espaço onde ela esteja. Já cai em cima dela da sociedade. Você, mulher, é a responsável por isso aqui. Tudo. Você organiza para os bonitões ficarem tranquilos, seres pensantes. E as mulheres do fazimento. Né? Ou seja, o caminho para o homem obter o sucesso profissional dele, gente, é aqui, ó. O cara só não chega lá
Se ele for muito ruim. Mas se o cabra for muito ruim. A mulher, gente, se ela largar na mesma pista que eu, com o mesmo cargo, para chegar, gente, ela vai ter tanto obstáculos maiores, obstáculos, sabe, que essa sociedade, que esse machismo estrutural construiu para essa mulher. A mulher passa pelo processo de ser mãe, quando ela escolhe ou não ser mãe, não é? E o homem não, o homem está lá preparado só para se especializar. Ou seja, quem tinha que ganhar 2 vezes mais é a mulher e não o homem. Gente, chegar 2, 3, 4 vezes mais, porque muito mais. E tem que fazer ainda tudo isso, ainda a sociedade ainda tem que estar com a unha feita sempre, tá? Tem que estar arrumado, cabelo arrumado, tudo arrumado. E aí, né, até pegando esse ponto, né, de como que o nosso machismo ele é estrutural. Uma mulher de licença numa agência, ela volta, ela fala, voltou de maternidade, o bebê, o foco é sempre o bebê, deixa de ser a profissional. Uhum. Aí Sim. o cara tem filho, tipo, falou uma semana ali, acabou o assunto, né? Tipo, os pesos são muito diferentes, né? E aí se você faz uma nossa, quase não sai a palavra, você faz um cruzamento de ser mulher. Aí você traz ser mulher preta. Se você pega a mulher preta, se você vai juntando um monte de coisa, o caminho vai ficando cada vez mais diferente. A necessidade de gastar energia para se provar é sempre maior. Várias vezes eu entrei numa sala de reunião para apresentar alguma coisa, alguma campanha, e eu falei, quem que vai apresentar? Tipo, não, sou eu mesmo. Eu que sou editora. E assim, as pessoas olham com uma cara assim de tipo, opa, pera, essa mulher que vai apresentar, então é tão estrutural, é tão intrínseco, são coisas que não são ditas, ao mesmo tempo que é escancarado, muita coisa velada também. Então... Exatamente, minha amiga. Ó, o Gabriel mandando palmas aqui para você. Ai, Gabriel, maravilhoso. Fez um monte de campanha incrível comigo. Ai, que massa. Bem-vindo, Gabriel. Por isso que eu separei aquela pecinha da Forbes. E ela tem 2 minutos, mas eu vou mostrar aqui para as pessoas. Quando a gente fala de remuneração, é aí uma das grandes ferramentas, pessoal, do ser masculino covarde, que faz isso com a mulher em todos os mercados. Então, vou mostrar rapidinho essa peça para vocês entenderem, tá bom? Essa peça é incrível, feita pelo Eduardo Dose e a sua equipe incrível da OGV, com muitas mulheres envolvidas. Yes, it's 2018 and gender pay gap is still a thorn in women's lives across the world. To raise awareness about this problem, Forbes Brazil magazine used its most powerful asset, the billionaires list. We imagined female versions of 3 of the most iconic billionaires and showed how they would drop on the list just by changing their gender. Meet Marcia Zuckerberg, who would drop from number 5 to number 11. Olha só. Carlos Slim, who would go down from number 6 to 10. And Billy Gates, who would fall from number 1 to number 4. The campaign was featured on... Só, gente, que eu tenho outras coisinhas para mostrar, a gente já está falando há 40 minutos, mulher, olha que legal. A gente vai falando e vai percebendo. Gente, essas peças, olha aqui, você tem o Bill Gates, o Zuckerberg, e o Carlos Slim, que é o da Claro, o mexicano, o latino mais rico do mundo, né? O que é que eles fizeram em pessoas? Eles pegaram e, com um algoritmo deles na área, eles converteram as remunerações e o dinheiro que essas pessoas têm se eles fossem mulheres. E eles caíram vertiginosamente na lista de bilionários. Então isso é muito sério. E é extremamente estrutural. E assim, é bizarro. Eu não consigo nem pensar em outra palavra, mas é bizarro você falar de 2 pessoas ocupando exatamente o mesmo cargo, tendo as mesmas responsabilidades e terem remunerações completamente diferentes. Isso, para mim, é só um reflexo do quão a nossa sociedade ainda é machista.
o salário é um reflexo quando a gente fala de licença, maternidade, e igual a Bea acabou de falar, até quando, Até gente? quando, né? Até quando? A gente Até não, precisa. gente, ó, stop. Tipo, chega, não dá mais, né? A gente está em 2020 e a gente ainda está falando sobre isso. A gente precisa de uma mudança que é para, igual o job para ontem. Esse é um dos jobs para ontem, Esse é um dos literalmente. jobs para ontem. E a gente sabe que quem vai organizar essa bagunça toda que nós fizemos é o feminino. Ok? São as mulheres que vão organizar, são as mulheres que vão. Que ela tem capacidade. Mulheres são plurais, múltiplas, generosas. Gente, o universo, olha, nesse universo da pandemia que a gente está vivendo. Olhem para Nova Zelândia, liderado por uma mulher. O que é que aquela mulher incrível fez? Olhem pra gente, pelo amor de Deus. Não, Não é nem mas não pode comparar, jogar só né? para a mulher a responsabilidade. Todo mundo tem que fazer parte dessa mudança. Sim, nós homens Não temos tá que estar ao errado. lado. Nós homens temos E que estar ao assim, lado. é rever de fato. E é uma questão extremamente estrutural, né? Quando você fala de qualquer indústria que você pegar, tá lá na raiz da sociedade, né? Como a gente foi construindo, como a gente foi evoluindo. Então, a gente precisa... A Bea comentou aqui, né? Um problema de educação também, porque o patriarcado e o machismo começa em casa. Se a gente mudar a educação dentro de casa, nada muda. Então, volta de novo no que a gente estava falando, né? Essa mudança na parte de um por um. E enquanto as pessoas continuarem criando crianças machistas, criando crianças racistas, a gente vai continuar vivendo nesse mesmo cenário. Então, a gente tem que mudar agora, para lá na frente a gente começar a ver um reflexo melhor disso, né? Para mudar de fato. Muito legal. Minha amiga, eu vou pedir licença e dar boa noite a um amigo nosso, Victor Hugo Vitena. Esse cara aqui é um cara incrível. É um amigo que, eu digo, que uma das coisas mais legais desse caminho da comunicação é a jornada. E você vai cruzando com pessoas incríveis. É verdade. E as que não são incríveis também, só que a gente deixa elas pra lá, ó. Não é, Nayara? E esse cara deixa passar, no caso. Deixa passar. É um cara massa. É um cara que eu pude trazer para esse meu último projeto, que é um filme do Ruas do Bem, que é uma poesia em movimento, um bailarino negro maravilhoso, que teve toda a consultoria do senhor Victor Hugo Vitena. Então, todo o diálogo entre ele, comigo, Victor, e o Black One, que era o nosso bailarino. O Victor trazendo todas as questões para ele, para a gente trazer força, para a gente trazer autonomia para esse cara e falar, ó, o Hugo vai só ligar a câmera, meu gato. O Hugo liga a câmera, o movimento é seu. Então, o Victor me ajudou muito a fazer esse trabalho. Boa noite, meu amigo. Incrível. Boa noite, e aí, Victor. Dona Nayara, minha amiga. Aí, quando a gente fala dessa construção do machismo, a gente falou aqui de uma parte estrutural muito forte, que é essa misoginia. Ele não deixa a mulher crescer, né? Tá ali embaixo para ficar sempre na panelinha masculina, né, de liderança. Outra forma escrota que o machismo se demonstra, tem um filme aqui que a gente vai mostrar agora, é de como a mulher é tratada como um objeto de satisfação desse ser masculino, #escrotos, né? Então, mais uma vez, aqui é uma campanha incrível da Schweppes, que é o The Dress for Respect, que é muito legal. Vamos dar uma olhadinha para ver o que vocês podem comentar com a gente, meu povo? Quem vai sair numa quinta-noite para dançar? Eu acho que é o verdadeiro mimimi de tudo. A gente construiu um vestido todo sensorizado e a gente consegue, através desse vestido, mensurar, no caso das mulheres vestindo ele dentro de uma balada, o quanto elas são assediadas através do toque. E a gente passa essa informação via Wi-Fi para uma central de controle, que faz com que a gente entenda isso em tempo real e dê, na verdade, uma visão de quanto elas são assediadas. Vai ser legal de ver e de poder mostrar isso depois para as pessoas. Até para conscientizar e para tentar parar isso, né? Toda mulher já sofreu assédio na vida, mas não tem uma ilustração real do que realmente acontece.
Vai dançar pode, né? Ah, não vai dançar não. Vai ser chato, hein? A mulher não é um bicho, precisa ser encurralada, pra ser capturada. Tenta chegar numa boa, conversar sem tocar. Eu sou uma pessoa interessante. Vale a pena você parar 5 minutos e conversar comigo. É demais para as pessoas Ai, entenderem gente, eu como até é arrepio quando eu vejo esse invasivo, vídeo. não é? Como é invasivo, como faz mal, né? Como faz mal. Tem uma frase ali que é mega impactante, que é: toda mulher já sofreu algum assédio. E como isso nos tira a liberdade de ir e ver. Tipo, eu tava falando, eu falei, gente, eu quero sair da balada sozinha, sem ter preocupação se eu vou pedir um Uber sozinha, sem ter preocupação se eu vou estar bêbada, ou se eu quiser voltar andando da minha casa, de um bar que é perto da minha casa. Eu quero ter a liberdade de poder ser quem eu sou e exercer o meu direito de liberdade. E aí, quando a gente fala até some as palavras, porque não tem como não ficar chocado, gente. Não tem como. Até, sabe o não é não? Até quando a gente vai ter que falar que não é não? E aí a gente fala do feminismo e o quanto tem cara que responde que você é feminista, isso é mimimi. E aí você escuta esse discurso de que fica chocado com o feminismo, mas não fica chocado com os números do feminicídio do Brasil, que é um dos países que mais mata mulher. E os números só têm aumentado agora que a gente está em isolamento e quarentena. Então, um case desse, ele é extremamente importante do ponto de vista de conscientização, do ponto de vista de debate, do ponto de vista dos caras entenderem que eles não têm o direito de chegar e encostar em você. Mais de 400 vezes a menina foi tocada. Gente, em 3 horas, só pra vocês terem ideia, eu tava pensando, em 3 horas, uma das garotas foi tocada mais de 400 vezes. Em uma balada, em 3 horas de diversão. Então, até onde vai? Isso é questão de segurança pública. Você sabia? É questão de segurança pública. Metrô. Uma mulher nunca anda tranquila. Você estando no metrô, você estando no transporte público, você correndo na rua. Eu adoro fazer exercício na rua. Eu sempre faço, mas eu sempre, às vezes eu quero deixar o som no último volume, porque eu quero só focar ali. E, a gente não tem essa possibilidade de fazer isso. E o nosso medo não é só de ser roubado, né? São de várias outras coisas. É uma questão de segurança pública, mas, de novo, tem uma questão muito grande de machismo. E isso é algo que parte não só da nossa sociedade, mas de dentro de casa. De como os pais estão educando seus filhos, achando que o homem tem direito de tudo e a menina não pode nada. Eu fui criada com mais 2 meninas, minha prima e a minha irmã, e mais 2 meninos. E eu lembro que a gente não podia sair e eles podiam sair. Eles podiam ter 1000 namorados, a gente não podia ter namorado. Gente, com a mesma idade, né? Com a mesma idade, somos pessoas. E a gente tem que ter o direito de exercer de fato a nossa liberdade. Brigar por liberdade, lutar por liberdade não deveria ser hoje, em 2020, um tema. E aí é tão louco isso, que eu tenho tenho 2 sobrinhas de 18 anos. Eu sempre fico pensando, toda vez que elas falam, vou sair, vou pra uma balada, ao mesmo tempo que você quer que elas vivam as experiências de ir pro mundo, não tem como você não ter uma preocupação, né, de, vai estar lá em tal lugar. E até hoje a gente escuta, é culpa da roupa que a pessoa tá usando. Gente, de novo, até quando, né? Que é um dos exemplos que ele colocou ali. Não, mas o seu vestido tá convidando. É a mesma coisa no caso de estupro, que você pega e fala, não, mas ela tava usando qual roupa? Então, se ela estiver pelada na rua, ela não tem, né? Isso não quer dizer que você pode ir lá e estuprar ela. A Bia falou aqui, isso porque estamos falando de mulheres adultas, porque muitas de nós começamos a sofrer assédio e ou abuso dentro de suas próprias casas. Gente, eu tenho um filho de 9 anos. E para você ter ideia,
a relação familiar em casa sempre muito carinhosa. A mãe dele saiu esses dias para ir no médico, e a gente sempre sai, manda mensagem, tá tudo bem, como é que tá aí? Aí ela mandou mensagem de áudio para ele respondeu assim: "E aí, gatinha, que horas você vai vir aqui para casa? Quero ver você logo." Mas ela mandou uma mensagem para ele dando um esporro. "Olha aqui, meu filho, isso é jeito de você falar com a menina? Quem disse que você pode falar assim com a mulher? Seja mais educado." Aí ele pegou, mandou outra mensagem: "Ai, mamãe, desculpa, tá? Mamãe, que horas você vai vir para casa, meu amor?" Então, são nessas pequenas atitudes que a gente tem que identificar e, ó... E é de criança, vem de casa. Se na sua família você está criando seu filho falando que ele não pode brincar com uma boneca, ou sua filha, que é menina, não pode brincar com... Você está mantendo essa estrutura, continuando essa estrutura machista. Se o seu filho pode sair e a sua filha da mesma idade não pode, você está criando de novo uma estrutura machista. Então, esse tipo de questionamento, ele tem... E, de novo, né? Eu acho que, da mesma forma que a gente estava falando do exercício de furar a bolha todos os dias, eu acho que os pais, hoje em dia, têm um papel muito grande, os pais, tios, a família como um todo, de entender como que se conversa sobre esses temas com as crianças. Porque é da criação de hoje, do agora, que a gente vai ver transformar, que a gente vai ver... Gente, de novo, essa frase da menina falando que toda mulher foi assediada é assustadora. É assustadora. Sim, sim, sim. E é muito importante vocês escutarem o último episódio do Job para Ontem, que fala sobre assédio. Tá, gente? É um tema muito delicado, porque ele fica ali, ó, dentro das empresas, ele tá ali, ele é motivo de piada. E isso não é piada, isso é violência, né, amiga? O quanto que no mercado de comunicação, assim, que é o que eu posso falar com mais propriedade, onde eu tenho vivência, é bizarro quantas meninas eu já vi desistirem de suas carreiras por terem sofrido assédio, por não terem sido ouvidas, por ter uma situação dessa colocada, jogada para debaixo do tapete e você continuar vendo o cara sendo promovido, ou por levar uma situação dela e ser questionada: mas você bebeu muito? Qual roupa você tava? Mas será que você não deu abertura? E, gente, a pessoa, como que a pessoa é assediada, e a culpa é da pessoa? A culpa é da outra pessoa, sem noção total, que acha que tem o direito de ferir a liberdade do outro. E, no final das contas, a gente só quer viver livre e em paz, gente. Exatamente. E pessoal, para vocês escutarem, quando vocês escutarem esse podcast, que é do More Girls, que chama Job para Ontem, qual a Nayara faz parte, que é um podcast incrível. Nesse de assédio, eu não lembro quem foi que falou, mas chegou no ponto de falar o seguinte: quando tem que instaurar a investigação dentro da empresa, já deu errado. Acabou. Entendeu? Porque aí você já está permitindo ferramentas para o assediador. Não é para você identificar o assédio. Você está dando você está dando defesa para o assediador arrumar um escape. E não só isso, né? Quando tem essas estruturas de tentar fazer um mapeamento, quem são as pessoas que estão tomando decisão? Porque se o cara que é VP, se o cara que é presidente, o cara que passou frente, que cometeu o assédio, qual que é a chance dele ou da menina que é assistente, ou que é analista, ou é gerente, ter as consequências que precisa ter? Porque sofrer um assédio é uma ferida que fica para sempre. Independente do cara ser punido, a insegurança que gera e todos os pontos de autoestima, de insegurança, aquilo é uma marca que fica na pessoa, né? Total. A gente tem dois exemplos bem tristes dessa semana que vieram à tona, né? Um, da advogada e instrutora de yoga, praticando yoga com uma amiga na lagoa, e dois homens filmaram com um linguajar chulo, exporam essas mulheres, foi ridículo. E a última, no sul, quando, acho que em Santa Catarina, um policial invade o apartamento de duas meninas que estavam festejando em casa, né, a vitória de uma delas na universidade, e esse policial invadiu a casa delas e agrediu todas as garotas que moravam no apartamento. Isso é esse falso poder que é dado ao masculino. Isso faz com que o homem se empodere e fale: sim, eu posso. E não pode. Não pode. Você pode respeitar, você tem dever de respeitar.
Não é, minha querida? É o famoso heterotop que eu não aguento aqui. Eu, e tenho certeza que nenhuma das mulheres aguenta mais. Ó, Bruno falou aqui, ó, o assédio já começa com o comentário de um homem com o outro sobre uma colega de trabalho. Total. Ponto perfeitíssimo esse. E aí entra muito o ponto de transformação. Porque se você é o cara que tá falando, não preciso nem falar que tá errado, né? Mas se você é o outro cara e você tem um pingo de consciência e você concorda, ou você se cala diante dessa situação, você só está contribuindo para que atitudes assim continuem acontecendo. Você está naturalizando. Então, e aí, de novo, né? Eu acho que o combate ao machismo, ao racismo, ao assédio, todo mundo tem que se posicionar, porque é o único jeito da gente conseguir mudar. Isso, minha amiga. Olha só, 55 minutos de conversa. Eu vou virar um pouquinho agora para a gente falar de formiguinhas, para dar tempo de você se despedir sem a gente correr. Tá bom, minha amiga? E Nayara e todos que estão aqui, essas lives são motivadas por este trabalho, que é um grupo de amigos, tá bom? Um grupo de amigos que se reuniu, né, motivados por a nossa formiga mãe, Dona Elis, maravilhosa, e distribui com a ajuda de vocês que doam. O Formiguinhas nada mais é do que uma ponte entre a sua doação e as pessoas que precisam receber. E com esse valor de R$ 41,70, Nayara, R$ 41,70, essas pessoas ganham uma cesta básica que alimenta uma família de 5 pessoas por 10 dias. 5 pessoas se alimentam durante 10 dias com R$ 41,70. Imagine, Nayara, café da manhã, almoço e janta. Café da manhã, almoço e janta. É muito representativo. E os números que o Feito Formiguinhas vem atingindo na pandemia, eu gostaria de mostrar agora, minha amiga, que são esses aqui de muito, muito orgulho. Olha só o que esse grupo de amigos... Opa, travou? Voltou? Tá aqui, voltou. Ó. Foram mais de 11 mil cestas básicas adquiridas. 122 toneladas de cestas básicas doadas na pandemia. E um total, aqui embaixo, ó, de 61.155 bocas alimentadas, com esse grupo de amigos trabalhando. Imagina se esse grupo de amigos tiver mais força para trabalhar. Nós estamos com uma fila, em Nayara, de 7 comunidades. Precisamos de 950 cestas básicas. Estamos correndo para todo lado para que as pessoas nos ajudem a ajudar. Porque quem tem fome tem pressa, minha amiga. Quem tem fome tem pressa e eu acho que é todo dia o exercício, né, de acordar e fazer a diferença todos os dias. E para mim é uma honra estar aqui nesse espaço que você abriu. E mais do que isso, saber que a gente não está sozinho na luta. Tem cada um do seu jeito, um por um. É dessa forma que a gente vai conseguir fazer essa transformação. Ajudem, gente, doem. E parabéns, Hugo, por esse trabalho incrível. A gente só vai mudar quando cada um entender que a sua atitude faz diferença no todo, né? Não tem como a gente mudar nenhum dos pontos que a gente debateu aqui, não tem como a gente mudar a fome, nenhuma das coisas que a gente não olhar e não lutar por uma mudança, né? E seja a gente fazendo e colocando na massa, sendo a gente cobrando, porque é muito triste, né? Muito impactante, fico até emocionada falando. Olha que coisa rica essa foto, Nayara. Ai, porque gente, o Formiguinha, como a Beatriz que está aqui, que é uma das nossas formiguinhas, ajuda os seres humanos e os seres humaninhos. Olha isso, olha essa foto de trás, gente, ela segurando, porque tá lá, ó. O Formiguinhas tem muitas frentes, gente. Então, nos ajudem. Essa foto eu acho uma das fotos mais lindas da pandemia. Olha o carinho, o retorno disso. Gente, quem tem fome tem pressa, minha amiga. Quem tem fome tem urgência. Então, muito, muito obrigado por você doar esse seu tempo maravilhoso. Imagina. Né, de descanso para se conectar com a gente e a gente, através de vocês, nos conectarmos com outras pessoas. O Instagram já colocou aqui na minha carinha. Tá faltam 30 segundos para acabar e eu quero que você se despeça com esses 30 segundos. Tá maravilhosos e eternos. Conto tudo. Gente,
Hugo e todo mundo que participou aqui, muito obrigada pelo convite. Adorei, me convide mais vezes. E assim, mais do que isso, gente, cada pessoa pode ajudar de uma forma, seja doando, seja compartilhando, mas ajudem a ecoar essas vozes e a ecoar iniciativas como essa. Muito obrigada. Minha amiga, olhe, fique bem, fique a salvo. Um cheiro em você, viu? Grande Tchau. cheiro. Obrigada.